Olá! Está tudo bem por aí? Vocês sabem qual é o vídeo que vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um vídeo do... onde é que está? Não está aqui. Espera um pouquinho. Deixa-me lá ir buscar. Au! Ora, muito bem. Vamos fazer... o audiobook da Rosa, minha irmã Rosa! Estão prontos? E não se esqueçam da linga-linga. De todos os vídeos e dias e anos e séculos e milénios e sei lá mais o quê, deixem o vosso like e subscrevam-se no nosso canal. Adeus! Capítulo 4. A mãe volta amanhã para casa. Mas a casa está diferente e tenho medo que a mãe também o esteja. A cama de grades de madeira castanha que serviu para mim já está posta no seu quarto, embora por agora a minha irmã vá dormir na alcova. A pequena banheira de plástico azul também já está na casa de banho, pronta a servir. Há montanhas de fraldas brancas dentro de uma gaveta, mas a avó Elisa passa o tempo todo a queixar-se que ainda são poucas. O pior de tudo foi que tive de ceder 2 gavetas da cômoda do meu quarto para meter as coisas do bebê, pois parece que não cabia tudo na cômoda da minha mãe. Como é que uma criança tão pequena pode precisar de tanta coisa? Foi isto, mais ou menos, que perguntei à minha avó, mas ela estava tão atarefada a contar pela 1000ª vez as fraldas da minha irmã que resmungou entre dentes. Isso vai ser bonito, vai. Não percebi o que ia ser assim tão bonito, mas decidi não a preocupar, absorvida que estava na contagem das fraldas. Desde que a minha irmã nasceu, só veio o meu pai a correr, quando ele tem tempo para ir jantar à casa da avó. Queres ir amanhã comigo buscar a mãe? Perguntou ele. Não posso, é dia de ginástica e saio mais tarde da escola. Vi que tinha ficado um bocadinho aborrecido comigo, mas eu também andava aborrecida com muita coisa e ninguém parecia incomodar-se muito com isso. É pena, podias ajudar a trazer as coisas da mãe, que ainda está um bocado fraca. Mas deixa lá, havemos nos arranjar de qualquer maneira. Não me tinha lembrado da ginástica, desculpa. Não sei porquê, mas senti um nó no fundo do estômago, uma estúpida vontade de chorar. Mas abri muito os olhos e fechei as mãos com força. A Rita tinha-me ensinado este truque de reter o choro, quando ele estava mesmo à beirinha dos olhos, e não disse nada. Só que o caldo verde, feito de propósito para a avó, para mim, de repente deixou de ter sabor. Foi nessa altura que eu ouvi meu pai a perguntar: então e o nome? Qual nome? Qual havia de ser? O nome para a tua irmã? Ou queres que ela se vai chamar Jaime? Apesar de toda a má disposição, ainda consegui sorrir com a ideia. De facto, todos tínhamos andado 9 meses a falar do irmão que ia nascer, chamando-lhe Jaime por aqui. Jaime acolá, como se a vinda de um rapaz fosse uma coisa tão certa como as 24 horas do dia. A tia Magda, que sabia sempre tudo e lia todas as revistas e todas as tabacarias da cidade, tinha prevenido: olhem que vai ser uma rapariga. Eu tenho cá um sexto sentido que não falha. Ninguém lhe ligou e por isso ela agora, quando nos vê, não para de resmungar. Eu bem vos tinha avisado. Por além de dizer para palavras azedas e de gostar de antúrias e estrelícias, a tia Magda tem outro defeito. Só ela sabe sempre tudo, só ela tem razão. Quando a vejo, tenho a sensação de que a tia Magda já nasceu assim, com bigode e pele enrugada, ares autoritários e um dente de ouro a espreitar-lhe da boca. De súbito, a imagem da minha tia, já velha, mas deitada numa cama de bebê, fez-me rir. Que foi? Perguntou o meu pai. Nada, disse eu. Estava a pensar noutra coisa. Então acho melhor que vás começando a pensar também no nome da tua irmã, disse ele. E acrescentou com um ar meio sério, meio divertido. Não gosto que uma cidadã deste país esteja muito tempo sem nome. Pensei no rosto engelhado daquele meio metro de gente que tinha visto no berço do hospital. E disse para comigo que se todas as cidadãs tivessem aquela cara, o país estava bem arranjado. E ainda estou para saber o que me dera para, no fim do jantar, agarrar o braço do meu pai e dizer-lhe: vou contigo amanhã buscar a mãe. Capítulo 5. De antes havia outra avó em casa. Era a mãe do meu pai, chamava-se Lídia.
Lembro-me dela todos os dias, apesar de ter morrido há quase um ano. Mas não me lembro de nenhum avô. Penso que nem sequer cheguei a conhecê-los. Isto, como costuma dizer meu pai, é casa de mulheres. Talvez por isso a gente se tivesse mesmo convencido de que vinha aí um Jaime para mudar de ares. A avó Lídia contava histórias dia e noite. Tinha sempre uma história para tudo e a gente nunca chegava a compreender bem se elas eram inventadas ou se lhe tinham acontecido nos seus tempos de novos. Que a minha avó Lídia sempre fora nova até morrer. E se vivesse hoje, ainda continuava a ser nova. E mesmo que se chegasse aos 100 anos, seria nova, mais nova do que eu. Ao contrário da tia Magda, que já nasceu com 1000 anos em cima. A avó Lídia ria muito quando contava histórias. Às vezes ainda ia a meio e já ria tanto que nós também começávamos a rir, como se já soubéssemos a graça final da história. As histórias da avó Lídia raramente metiam fadas, nem bruxas, nem doentes, nem coisas assim. Eram quase todas passadas como gente como nós. E talvez por isso eu gostasse tanto de as ouvir. Eram quase sempre histórias de quando ela era pequena e de tudo o que era desastrado então lhe acontecia. Porque, ao contrário do que as pessoas crescidas costumam dizer, a avó Lídia não escondia de mim os disparates e as coisas más da sua infância. Jamais lhe ouvi dizer, eu nunca menti, ou então, eu nunca desobedeci aos meus pais, como a tia Magda constantemente me diz, sabendo eu tão bem que é aldrabice. A avó Lídia contava muitas vezes a história da sua fuga de casa à procura da França, que era o lugar para onde tinha ido o pai dela. Toda a gente da aldeia procurou durante um dia e uma noite, até que foram encontrá-la debaixo de um pinheiro, no meio da mata, perdida de todos, mas repetindo baixinho, a França, a França, a França, a França. Apanhei uma tareia, mas nunca ninguém me tirou da cabeça a vontade de ir ver onde era a França, costumava ela dizer. Vontade que nunca satisfez. Lembro-me de ouvir meu pai dizer no dia em que ela morreu. Nunca me perdoou de não a ter lá levado. Mas a gente tem tanto que fazer que pensa sempre que há de haver tempo para tudo noutra altura. E vamos adiante tudo. Nunca vi meu pai tão triste como no dia em que a avó Lídia morreu. Segundo ele diz, a avó Lídia teve uma vida muito dura e poucos terão sido os seus dias felizes. Pode dizer-se que só teve um pouco de descanso e alegria nestes anos em que viveu na nossa casa, disse um dia ao pai em conversa com a mãe. Por isso, ainda fiquei mais a gostar da minha avó Lídia, que andava sempre a contar histórias a rir, como se alguma coisa mal nunca lhe tivesse acontecido na vida. E agora penso que lhe devia ter dito mais vezes como gostava dela, e como o seu riso e as suas histórias enchiam esta casa, e como às vezes me faz falta. A minha irmã já não vai saber quem era a avó Lídia. Mesmo que alguém lhe conte as suas histórias, já não é a mesma coisa. Era preciso ouvi-la rir. Era preciso ouvi-la contar que era bom ir com os irmãos mais novos até ao sapateiro na véspera de Natal e esperar que os sapatos novos saíssem, fresquinhos como bolos, das suas mãos. A avó Lídia tinha mais 12 irmãos e só uma vez por ano é que havia dinheiro para dar sapatos aos mais novos. Contava ela. O mais velho é que tinha de andar, de andar calçado, porque já trabalhava. Agora, os mais pequenos tinham de aguentar descalços a maior parte do tempo. Por isso, quando vinha o Natal era uma festa. O nosso pai, Natal, era aquele homem, trabalhando à tarde para acabar os nossos sapatos. E nós ali todos ao pé dele, sem tirar os olhos daquelas mãos. A minha irmã já não vai ouvir nada disso. Olho para ela, a dormir dentro da alcova, cheirando a leite e a sabonete. Eu tenho vontade de lhe dizer, sou muito mais velha do que tu, bem feito. Capítulo 6. Desde que a minha irmã chegou, nunca mais houve sossego nesta casa. A minha mãe, ainda nervosa, diz que já está destreinada, que não se entende com tanto biberão e tanta fralda. A avó Elisa, na ajuda que vem dar todos os dias, diz que a menina está a engordar pouco e que eu, com a idade dela, era muito mais desenvolvida. A tia Magda vem cá dia sim dia não e diz que a menina está cheia de sede e que nunca se há de esquecer como, se não fosse ela, eu teria morrido com falta de água exatamente naquela idade.
Só o meu pai vai mantendo a calma no meio disto tudo. Para ajudar à festa. Tem sido um corrupio de visitas e familiares, daqueles que só vemos lá de ano a ano e depois olham para nós e dizem: mas que crescida! Todos a quererem ver o bebê, todos a quererem ver o bebê, todos a quererem saber mais do que os outros, todos a quererem mostrar como se trata de crianças. No outro dia, a minha prima Isaura disse para a minha mãe: já nem sabes pegar na menina como deve ser. Fiquei a olhar para ela muito espantada. A prima Isaura nunca casou, não tem filhos. Como há de aprender a ensinar a minha mãe, que já me teve a mim há 10 anos? Foi por isso que eu lhe disse: então mostre lá como é. Ela tirou a minha irmã da alcofa, passou-lhe um braço por volta do pescoço, outro pelas costas, e a minha irmã ficou toda aninhada e as mãos dela pareciam um barco ou um berço. Vês? Disse-me ela. É assim. Lá saber de crianças sei eu. E os seus olhos ficaram de repente diferentes. Não sei bem se era tristeza, mas era um olhar que quase nos dava vontade de chorar ou de lhe fazer festas sem razão. Notei que todos tinham calado e a minha mãe fingiu andar à procura de um alfinete de ama pelo chão, mas eu bem vi que era para disfarçar e que ela sabia que não havia nenhum alfinete por ali caído. A prima Isaura pôs a minha irmã de novo na alcofa, sorriu e disse: vá, volte lá para a sua cama que não lhe quero criar maus hábitos. E tudo pareceu voltar ao normal. Mais tarde, o pai explicou-me que a prima Isaura tinha criado os irmãos todos como se fossem seus filhos. A mãe morrera quando nasceram o mais novo. De repente, pensei nas palavras da avó Elisa, ao telefone daquela noite em que a minha irmã nasceu. Correu tudo bem. E sinto cá por dentro uma espécie de arrepio ao pensar que ela podia ter dito: correu tudo mal. E o pai passar depois muitos anos na prisão. O meu pai diz que nunca conheceu um homem tão bom como a prima Isaura, como o pai da prima Isaura. E que antes as pessoas eram presas quando lutavam para que todos tivessem comida e casa e trabalho. Eu não sei como é que se luta por isso, mas hei de um dia perguntar ao meu pai. E hei de conversar com ele sobre estas coisas todas. Mas agora é impossível conversar nesta casa. Anda tudo à volta da minha irmã. Todas as conversas começam ou acabam nela. Coisas tão pequenas que, de repente, enche uma casa e se torna na pessoa mais importante da família. Agora a menina é ela. Se alguém telefona e pergunta: a menina, já sei que isso deixou de ser comigo. Eu agora sou a Mariana. E mais nada. Não é que me importe, pelo contrário. Até me dá certo ar de rapariga crescida. Só que alguém podia ter tido a delicadeza de me prevenir. Quando a confusão aumenta, geralmente por volta das 7 horas, a minha vontade era meter-me no meu quarto e não voltar a sair de lá. Mas é nessa altura que todos se lembram de mim. Mariana vai pôr a mesa. Mariana olha o telefone. Mariana apanha o sabonete. Porque às 7 horas é a hora de tudo e não há tempo para nada. É a hora do banho da minha irmã, é a hora do biberão, é a hora do pai chegar, é a hora de ter o jantar pronto e, nunca percebi bem porquê, é a hora de toda a gente se lembrar de telefonar cá para casa. E é a hora que já não há ninguém para ajudar. Esquisito, como todas as pessoas querem ajudar quando não são necessárias e desaparecem na altura exata em que precisamos delas. Por isso o meu pai, ao chegar a casa, fez uma festa e disse: tens que ter paciência. Isto é sempre assim ao princípio. Contigo ainda foi pior. Mas daqui a uns dias vais ver que tudo se encaminha bem.